Boa noite a todos. Para mim é 6h30 ainda, para você já é um pouco mais tarde, estou aqui no Amazonas. E espero que todos estejam bem. Então, eu vou começar aqui a aula de HTML e CSS. Vou começar aqui com a apresentação da história da internet. Certo? Um pouco de história, né? Em 1982, o padrão de publicação e distribuição de textos científicos e acadêmicos apenas entre universidades. Certo? Em 1982 foi a publicação da internet para universidades, né? Ela foi criada com fins militares, né? Acredito que alguns sabem disso, mas em 1972 apenas algumas universidades tinham o poder da internet, tinham a internet em si, né? Elas usavam isso para criar documentos, postar documentos. É como se fosse a ideia do Facebook de hoje, mas para aquela época que é apenas entre universidades, certo? Isso é um ponto importante. O que significa HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. Né? Então, traduzindo, você tem linguagem de marcação de hipertexto. O que é o hipertexto? O hipertexto você pega um texto normal, mas por trás desse texto você cria marcações, certo? E daí você cria uma rede. Então, quando você busca no Google, ele busca palavras e essas palavras significam mais do que elas querem dizer, sabe? Ela tem marcações por trás do que aparece para você na sua tela. É daí que vem a expressão do hipertexto. Como que funciona a internet? A internet é uma comunicação cliente-servidor, que primeiro o cliente faz uma busca na web, né? O computador, que a gente pode chamar de cliente também, ele faz um pedido, ou uma requisição, ou um request. Por exemplo, ele digita lá na sua barra de busca do seu buscador, aí digita lá https www.google.com.br. O servidor, ele faz essa requisição para um servidor através da internet. O servidor responde com HTML, que é uma página principal. Como é que toda essa internet funciona? Como é que as páginas, como é que você navega na internet? Você tem uma URL, que significa Uniform Resource Locator, que é o endereço da web, certo? Você tem o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o cliente ele precisa procurar, ele precisa ter onde achar o que ele quer. Então, digita em hipertexto. E o coração de tudo, né, a razão de todas essas outras coisas é o HTML, que é o Hypertext Markup Language, como eu falei agora há pouco. Nada mais é do que um arquivo de texto. Importante. Muito importante. HTML não é uma linguagem de programação. Tá? Você não programa em HTML. Isso não existe. Não existe aquela piadinha de hackear a NASA com HTML. HTML é só um arquivo de texto com marcações. Só isso. Ah, mas por que não é programação? Não é programação porque você codifica, né? Você faz um texto em HTML, mas você não tem, por exemplo, lógica em HTML. Você não tem a mesma funcionalidade, por exemplo, variáveis de lógica de programação e alguns outros detalhes. Bom, a gente já falou por que a internet já foi criada e depois disso o que aconteceu? A internet foi aberta ao público e aí algumas empresas criaram navegadores e aí começou a guerra dos navegadores. O que é? Cada navegador tinha sua linguagem para se comunicar, né, para codificar o seu texto. Né? Falei que ia comunicar, mas é errado. Cada navegador tinha a sua marcação de texto. Ou seja, cada navegador tinha um código diferente. Né? Então, o mesmo site naquela época, navegadores diferentes eram códigos extremamente diferentes, que tinham um custo muito alto e era completamente desnecessário pensando na visão de hoje, certo? Aí passou um tempo, surgiu uma padronização, que foi a W3C que
fez acontecer tudo isso? O que é a W3C? É um consórcio de várias empresas para unificar os códigos, né? Então, estava todo mundo achando ruim, estava ficando muito caro, né? Surgiu uma necessidade no mercado de padronizar isso tudo e simplificar, né, todos esses códigos, e deu fim a essa guerra dos navegadores. Aqui está o exemplo de um código sem padrão, né? Aqui você tem 4 ícones, né? O item 1, item 2, item 3, item 4, e que está o código para fazer tudo isso, né? Então tudo isso aqui era em um navegador. Em outros navegadores era outra coisa completamente diferente. E aqui é com padrão. Todos os navegadores usavam um código bem mais simples, mais enxuto, que fazia o mesmo resultado. Bom, nos dias de hoje, o que acontece na web de forma geral? Se você quiser entrar para o mercado de web design, né, se você quiser ser um designer também, é importante você ter no seu currículo o que o mercado pede, que é um triângulo, na verdade, né, que é um HTML, CSS e JavaScript. HTML é o marcador da página, certo? É só o arquivo de texto. Aí você tem o CSS, que ele estiliza o arquivo de texto, né? Primeiro você põe essas informações, depois você dá uma aparência, dá um visual mais bonito. É para isso que serve o CSS. E por último você tem o JavaScript, né? Que é fechando aí o triângulo, que ele é a inteligência da sua página. Por exemplo, você quer criar um formulário. Você cria um formulário com data de aniversário. Então você quer apenas, por exemplo, números. Então, se você digitar o seu nome, o JavaScript vai fazer o papel de interpretar esses dados e dizer se está certo ou não, né? Ele vai dar uma parte lógica, ele vai dar uma inteligência para sua página, né? E afinal, o que é um HTML? Bom, como eu falei, é apenas um arquivo de texto. Um texto com marcações HTML que dão significado ao conteúdo. Mais para frente, eu acredito que vocês vão ver o que essa frase quer dizer. Então, eu vou criar um arquivo aqui HTML. CSS, colocar arquivo de arquivo, HTML. Para criar um arquivo HTML no bracket, eu acredito que já falei na aula 0, mas o procedimento é esse. Você vem aqui no seu bracket, cria um novo arquivo, salva ele antes de tudo, pelo amor de Deus, salva ele antes de tudo. Né? Você escolhe onde você quer salvar, dê seu nome para ele. O nome que você quiser, com a extensão .html no final, certo? Que aí o brackets vai entender que você está trabalhando com arquivo HTML, então ele vai simplificar, vai te ajudar em todo esse processo, certo? Então aqui a gente vai começar a fazer nosso primeiro HTML, né? Vou dizer, chamar de primeiro HTML. Bom, eu vou, como eu falei, eu vou apresentar algumas tags, que são o seguinte. A gente tem um título, né? A gente tem a tag H1, e essas tags de título, por exemplo, eu vou chamar aqui de título. E vou dar aqui aqui embaixo, um H2. Né? Vou colocar subir. E, aqui vem uma coisa legal. Salvo, então, Ctrl S. E por que eu estou usando brackets, principalmente? Porque tem uma função bem legal que é esse Live Preview aqui, que chama. A gente... Ele cria um servidor. Ele cria um servidor local, uma nova página do seu HTML. Então, tudo que eu digitar aqui, ele vai atualizar na hora para você, e uma coisa que é uma mão na roda quando você está trabalhando com isso. Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de título, né? A tag H1 a gente normalmente usa para título, certo? E a tag H2 a gente usa para subtítulo. E das demais tags a gente tem um H3, que, bom, já serve para colocar aqui decorar, né? Para mais fácil. Você tem a H4, texto,
é a H5, a texto 2, vai. E, por último, a H6. Aqui um Ctrl S e pronto. Aqui o servidor local, o bracket, já atualizou tudo para mim. Eu só fiz escrever tudo isso aqui, dar um Ctrl S no meu bracket que ele já atualizou. Bom, o que acontece? A gente tem essas tags aqui, as principais, né, do H1 ao H6, e quase sempre, né, normal é você separar essas tags sempre o título, sempre queira escolher H1 e o subtítulo H2. De resto do H3 ao H6, você pode usar como bem entender. Por exemplo, o H6 ele é muito utilizado em rodapé. Né? Você está ali no seu site, no final você quer colocar créditos ao web design e tal, feito pela empresa tal. Né? E por que só do H1 ao H6? Porque mais que isso, para o HTML já é considerado extremamente desnecessário, porque aqui você pode montar um belo texto, né? Belos. Você tem toda a sua necessidade atendida aqui para HTML. Né? E por que escolher o H1 para título? Certo? Porque quando você está no navegador, e você quer montar o seu site, você está criando a sua página, o navegador ele vai procurar as tags e vai entender, ele vai separar, né, a máquina, ela vai entender que o H1 é um título. Né? Isso não é uma coisa que está escrita, mas é meio que uma boa prática de programação para todo mundo, tanto para quem trabalha entendendo as tags, né, o navegador que vai separar o seu texto, quanto para quem está programando, porque vira uma coisa só mais simples e mais fácil. Né? E por que só dou um H1, H6 no HTML? Porque você pode escrever um texto depois e usar o CSS para decorar como você quiser, com as cores que você quiser. Né? Bom, vamos dar procedimento aqui, ó, nossas tags. Que mais que a gente tem? A gente tem a tag P, que é de parágrafo. Não dito rápido como Arthur, mas tá saindo aqui. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Tá vendo? Essa tag aqui já é visualizada de forma diferente. Né? Então o P, ele já tem já tem um tipo de texto. Eu não lembro se tá em Roman ou se é a Vética, não lembro. Mas ele vai ser sempre, a tag P vai ser sempre um texto igual esse, sempre desse jeito. Né? Ele não vai ser negrito, que é diferente do título. Né? Então, isso é uma coisa legal de se atentar. São os detalhes que fazem diferença. E, bom, mas a gente tem, além de escrever tag assim, a gente pode escrever uma tag aninhada. Né? O que é uma tag aninhada? São uma tag dentro da outra. Por exemplo, a gente pode escrever o parágrafo em itálico. Esse parágrafo aqui dentro. Agora, o nosso parágrafo está em itálico, né? Isso é uma forma que você pode escrever o seu texto já aqui pelo HTML. Né? Mais para frente, vocês vão, quando vocês verem o CSS, vocês vão poder decidir, fazer o julgamento de vocês de como escrever esses detalhes aqui, certo? O que mais que a gente tem? A gente tem também um texto em negrito, tag bem de bold aqui. Aí fica um texto, né, vira um parágrafo em negrito. Né? É diferente de chamar isso aqui de texto. São coisas diferentes. E são tags alinhadas. Se você colocar, por exemplo, só o B, vou colocar aqui, negrito, funciona também. Mas, pela boa prática de programação, a gente põe o P
a tag B e a tag B, a tag P e B, alinhadas e põe o conteúdo aqui, certo? Como uma boa prática de programação. Porque você pode. É possível que aconteça um erro se você escrever só a tag B, certo? O que mais? A gente tem aqui uma coisa chamada itálico semântico. Vou deixar a tag junto com o significado dela. Aqui, itálico semântico, né? Os dois são itálicos do mesmo jeito. Deixa eu ver outro aqui. E. Opa. E. Strong. Esse strong significa negrito semântico. São exatamente iguais, mas a diferença entre as tags, essas tags, a tag I e B são visuais e as outras duas servem para dar ênfase no texto. O browser interpreta como um A mais, mas visualmente são a mesma coisa. Né? Tipo, tanto escrever P ou, em itálico com I ou em itálico com EM, né, que é o itálico semântico, visualmente não é nada, mas para o browser, como eu falei, é um negócio mais importante. Né? É outra coisa. O que mais que a gente tem? A gente tem lista, né? A gente tem dois tipos de lista. Tem aqui a lista ordenada, que essa aqui é a lista não ordenada. Desculpa, lista não ordenada. E a gente começa com uma tag UL, de unordered list, se eu não me engano. E aqui a gente começa com I, com LI. E aqui a gente põe, tipo, item, Ctrl D, Ctrl D várias vezes, salva. E aqui a gente tem uma lista não ordenada, certo? Então, isso aqui você usa quando uma coisa ela não tem uma linha de raciocínio. Quando você quer dizer, por exemplo, coisas que você precisa para viajar. Aí você tem lá tópicos gerais, que não importa a ordem, e você usa isso aqui. Né? E a gente tem também a lista ordenada, que é Ordenated List. Aqui dá um LI, do mesmo jeito. E dá cor aqui. Item 1, 2, 3. E dá o Ctrl salva aqui, atualiza e pronto. Aqui. Ele vai ordenar a sua lista. Né? Então, você quer fazer uma receita, você quer escrever uma receita no web, na web, então você tem um raciocínio lógico que você usa a OL, a Ordinate List. E aqui você tem o item 1, item 2, item 3. E, bom, prosseguimento as nossas tags. A gente tem nossa próxima tag que chama tag A. O que é essa tag A? É uma das tags mais importantes para a internet. A coisa toda funciona por causa dessa tag aqui. Você clica nela, ela te direciona para outras páginas e sites. Lembra que eu falei da história da internet? Do porquê que ela foi criada nas universidades? Você criava ali o seu TCC, né, seu trabalho da universidade, e você procurava por palavras-chave. Né? Então você tinha que criar, você tinha ali uma rede entre as universidades com palavras-chave, e você tinha que linkar o direcionamento. Você tinha que fazer essa ligação entre o conteúdo das páginas, entre as universidades. Então, esse daqui é uma das razões, um dos pilares da internet, certo? É até guiar. Que, bom, beleza, você cria tag, marca um pedaço do texto com a tag link, mas como o browser vai saber para onde ele vai te direcionar? É aí que vem os atributos. Algumas tags só podem ser usadas como atributos.
Deixa eu ver se. A sintaxe dos atributos. Acho que eu não anotei aqui. Ah, tá aqui, anotei. A ideia do atributo, vou colocar aqui em cima, é a seguinte: você cria uma tag, você fecha, beleza, cria uma tag. Aí aqui você põe um atributo, e esse atributo ele vai ter um valor, certo? E aqui vai ter o seu conteúdo, que é alguma coisa que você vai colocar aqui. E aqui tem o fechamento da tag, certo? Essa é a estrutura de uma tag com atributo, né? Então, repetindo, você tem a tag, que você abre, que você fecha ela, e no começo dela, você põe um atributo, aí você fez estado igual, abre aspas, põe um valor e fecha aspas, e aqui o seu conteúdo, né? E aqui o fechamento da tag. Esse é são tags com atributos, né? Que é um a mais aí, uma funcionamento a mais. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de funcionamento dessa tag. Vou colocar aqui saiba mais sobre. Eu vou colocar aqui um tag com atributo, tag A. Eu vou dar a tag do link. Beleza. Abri a tag, fechei ela. E aqui dentro do começo dela, eu vou fazer o seguinte: eu vou linkar ela com algum lugar. Então eu vou colocar href igual. Abre aspas, fecha aspas. Aí você põe. Deixa eu ver se aqui dá certo. Algum endereço qualquer na internet. Ah, tá aqui, faltou colocar. Vou escrever aqui link. Aqui, ó. Só explicando rapidinho, eu esqueci, quadradinho aqui, você usa para teste de produção, teste em produção, na verdade. É que você põe um link falso, ele vai te direcionar para algum lugar que não existe, mas é só para você testar aqui, para ver se está tudo funcionando certo. Então, você cria o atributo só para teste. Então, é aqui, certo? Nesse lugar desse quadradinho aqui, você colocaria o link de algum site ou para onde você quer direcionar, certo? Mais para frente a gente vai ver. Mais para frente a gente vai ver tipos de direcionamentos, né? De como você pode linkar outras coisas, né? Bom, aqui. Aqui. Aqui a gente tem. Eu acabei de falar, na verdade. Como você vai linkar para outro lugar. Então, deixa eu escrever aqui. E como que isso funciona aqui? Como esse tipo de link funciona? Esse link ele abre para um novo endereço. Deixa eu escrever aqui dentro. Né? Então você está lá, está escrevendo, você quer linkar alguma coisa para um novo endereço, você põe esse tipo de link. Você põe dentro do atributo aqui no valor você põe o link para onde você quer, certo? Aí a gente tem outro aqui. HF. VHF, ele completou tudo aqui para mim quando eu apertei o Enter, certo? Aí tá. Vou escrever aqui outra. Então, continuando aqui, esse link. Deixa eu baixar aqui. Linkei, deixei tudo como link. Aí ele foi até procurar aqui, ó. Deixei como site.com. Ele foi procurar e não achou. Bom, deixa eu ver esse outro link. Esse tipo de referência, para aqui, ó, que elas são referências diferentes, são valores diferentes. Né? Então, esse aqui, eu vou deixar tudo escrito dentro do código.
Eu vou dizer aqui link para uma página dentro do próprio site, certo? Então, esse tipo de link, ele fica no seu diretório, né? Como assim? Uma página na internet é um arquivo HTML, né? Um arquivo HTML todo decorado. Um site é um conjunto de páginas HTML. É só isso. E esse site, ele tem um diretório que fica alocado no servidor. Então, quando você usa esse tipo de linkagem aqui, ó, .html, ele fica só, você está dentro do mesmo diretório, né? Você está ali no mesmo nível do seu arquivo. O seu site todo está num lugar só, então você não precisa colocar o http www.site.com. Isso aqui é um endereço para um outro lugar da internet. O que mais que a gente tem? A gente tem uma. Nem eu estou vendo. A HF. HF. Aí. Esse aqui é um link para uma seção dentro da mesma página, né? Então, quando você está ali navegando, por exemplo, você faz um tipo de site que ele não tem várias páginas, né? Ele tem várias seções, né? Esse é um tipo de site. É meio que tudo em um. Então você tem ali essa apresentação no site. No começo você quer ir para a parte de cadastro. O cadastro fica lá embaixo, por exemplo. Então você vem aqui, cria esse tipo de link, deixa escrito aqui cadastro e te direciona o usuário direto para onde ele quer ir. Então é para isso que serve esse tipo de link aqui. E tem mais um aqui. Eu vou dizer os que existem, mas eu vou dar um panorama sobre esse aqui especificamente. Ref, que é o valor dele. Mail to. Aí vou colocar aqui usuário arroba mail.com. Esse link ele é um probleminha. Agora aqui. Deixa eu estar aqui. Escrito contato. Para dar a ideia do link. Não é muito utilizado, porque o usuário precisa de um software instalado na máquina que gerencia os e-mails. Por exemplo, o Outlook. Né? Hoje tem muita máquina com Windows 10, né, que já tem o Outlook instalado. Mas quando você trabalha na web, você se lida com praticamente todo mundo que tem acesso à internet. Todos os tipos de dispositivos e usuários. Então você corre o risco de o usuário não corresponder com o que você precisa. Você está contando com uma coisa que você não tem certeza, né? Já que você tem que olhar para o todo. O todo tem que dar certo, nesse caso aqui. Então, se ele quiser mandar um e-mail, deixe o endereço de e-mail ali, né? Deixe escrito que ele vai usar os meios dele para enviar esse e-mail, para entrar em contato com você. Então, isso aqui deve ser desencorajado, certo? O que mais? A gente tem uma tag. Deixa eu continuar, baixar aqui. A gente tem outras tags importantes para o HTML. Espaço, deixar aqui em cima. Chama. Cadê? BR. Oh, meu Deus. Significa Break Line Row. Assim, ela mostra uma linha no seu texto. Vou salvar aqui. É uma quebra de linha. Então, a gente põe aqui, tem vários, tá tudo junto aqui, né? Isso aqui tá tudo junto, então a gente vem aqui,
Então, BR aqui, Break Line Row, ou quebra de linha, mais um aqui, e atualiza. Ó, aí ele atualizou aqui o site, ele quebrou a linha, né? Ele vai formatando conforme o tamanho aqui da página, mas a ideia do BR é quebra de linha, para isso que ele serve, né? Então, por exemplo, vou até fazer um teste. Escrever aqui, criar uma tag aqui. Vou mostrar um negócio meio interessante. Abrir aqui o Google Chrome. Deixa eu ver aqui uma nova aba. Aqui. O Sum. Esse Mussum Y é um lugar de texto que você procura que nunca dá problema de tipo, direito autoral, nem nada assim, né? Então, deixa eu pegar aqui 3. Manda ver, ele vai me produzir um texto fictício. Tá aqui, é Mussum Y, Cacildes, vídeos, é uma coisa que tem nada a ver com nada, sabe? Te copia. Ó, ele é um texto que já tem esses espaços, né? Mas eu vou colocar tudo isso aqui dentro da tag P. Ó, tá vendo aqui? O texto já vem com já vem aqui, ó, os espaços, já tem as quebras de linhas. Mas quando a gente põe ele aqui, ele não dá certo. Ele fica todo junto. Né? Isso não, esse é um detalhe que você vai aprendendo. Aí você tem que vir aqui, fechar essa tag P. E aqui no caso ele já deu aqui, só quebra de linha. Se não quebrar, é uma coisa assim. É um trabalho manual que você tem que sempre ficar atento. Você dá mais uma quebradinha aqui, desfocada, se precisar. Mas isso é uma coisa interessante de mostrar que não funciona. Eu vou fazer uma revisão rápida, né, com vocês. Deixa eu ver se preciso de fazer mais alguma coisa aqui. Acho que eu falei tudo. Eu queria pedir uns 10 minutos de vocês para vocês fazerem um currículo daqui a pouco. Vai ser um negócio bem simples. Então, vamos lá, a revisão rápida. Aqui a gente tags de head, né, de header, por isso que é um H. Então aqui a gente tem a tag do H1, que é para o título, subtítulo, e aqui essas outras que eu sinceramente quase nunca uso. Né? Normalmente eu uso principalmente H1 e H2 e H6, né, que é esse aqui. H6 eu uso muito em rodapé, ou ela, ou o H5, né, vai depender da necessidade. Aqui você tem as tags alinhadas, de um parágrafo itálico. Aqui você tem itálico semântico. Eu expliquei a diferença entre a tag itálico normal para um EM, que também é um itálico, mas é um itálico semântico. Você escrever aqui, itálico. Porque a diferença é que esse aqui ele tem um a mais para o navegador. Esse aqui tem um a mais para o navegador. Ele é considerado mais importante para a leitura do navegador. Aqui a gente tem uma lista não ordenada, né? Você diz onde começa e onde termina a lista, e aqui os itens dela. Aqui é a mesma coisa, onde começa e onde termina, de uma lista ordenada, né? Só que aqui vai ter uma sequência lógica, né? Essa é a finalidade dela. Aqui você tem essa aqui é a estrutura de uma tag, tá? Essa tag ela tem outra finalidade, né? Pro HTML, mas aqui eu escrevi tag só para exemplificar que você vai usar a tag A. Só isso. Você tem aqui atributo, aqui valor, aqui seu conteúdo do seu texto. Aqui, estou exemplificando como faz a tag. Aqui são os tipos de tag, né? Eu expliquei para que serve. E, bom, agora eu queria pedir até 10 minutos no máximo, eu acho, de 5 a 10 minutos, para fazer um exercício, para fazer um currículo. Né? Eu vou até. Cadê? Eu tenho ele aqui fácil, só para mostrar qual é o modelo. Deixa aqui. Deixa aqui. CV.html. Aqui dentro do CV, eu vou deixar a estrutura do currículo.
Quero que vocês façam uma coisa parecida com isso, certo? O título. Essa tag aqui eu não expliquei, essa linha, né? Essa linha aqui eu não expliquei. Deixa eu ver aqui. Cadê qualquer BR? Mas tem mais uma aqui. Que chama HR. Aqui, deixa eu colocar aqui mais em cima. Separando as listas. Aqui. HR. Certo? Tá vendo? Bom, essa tag HR é que ela faz. Ela cria uma linha, né, um elemento completamente visual para dividir sessões. É um negócio bem simples, bem básico, velho, mas que faz parte do HTML e é uma coisa bem básica que vale a pena ser explicada. Né? Bom, mas como eu estava falando, eu queria que vocês fizessem, a partir de agora, 10 minutinhos, fazer um currículo. Né? Uma coisa assim. Vou até deixar aqui aberto e eu vou destrinchar ele daqui a pouco para dizer como é que faz. Não é só uma atividadezinha, 5 10 minutos aí. Bom, aqui a gente tem o que eu fiquei frisando, que é o título, né? Só um detalhe. Isso aqui, ó, essa marcação aqui, ó, é a anotação, né? Eu deixei anotado aqui para vai ficar nervoso, não esqueci, eu deixei marcado. Né? Então, isso aqui é o comentário do HTML, tá? Aí ele usa essa estrutura aqui. Você abre aqui, ó, o sinal de maior, menor, aí põe uma exclamação, um tracinho, aí põe o que você quiser e fecha ele aqui, certo? Só esse detalhe. Bom, então vamos lá. Você começa com o título, né, que está aqui. Aí você tem uma quebra de linha logo em seguida, né? E aqui você tem um parágrafo em negrito, né, que é como é o nome. Então você tem aqui uma estrutura alinhada de atributos, que é nome, e aqui é meu nome. Aqui você tem a mesma coisa, né? Um parágrafo alinhado de texto com negrito, né, bold, dizendo o objetivo é o design. Aqui você tem outra linha, que é o HR. É uma coisa bem simples, que vocês podem ver. Aqui você tem um subtítulo. Né? Para o browser, né, para o programa que você está lendo, isso aqui é importante para, às vezes, para fim de pesquisa, às vezes para entender melhor a estruturação e para organização. Né? Então, título normalmente só tem um. E, bom, aqui eu tenho um H2, certo? Está aqui, ó, qualidade de qualificações profissionais. Aqui a gente tem uma lista. Né? Pode ver que eu não dei espaço de já seguir normalmente, né? Automatização do HTML. Tem uma lista não ordenada de coisas que são qualidades. E aqui embaixo, né, só para vocês tentarem fazer, um link. Aqui é um parágrafo com a tag A, que serve para o link, né? A cerquilha, os quadradinhos, que o atributo e que o valor dele, né? É um link falso. E pronto. Só isso, certo? E, bom, agora eu vou dar sequência ao nosso estudo de HTML. Eu vou apagar isso aqui tudo. Então vamos lá começar a estrutura básica do HTML. Quando a gente cria um arquivo HTML, a gente tem um arquivo em branco, certo? Não tem nada. E antes de qualquer coisa a gente precisa preparar a estrutura do código. Né? Você já criou ali seu arquivo HTML, já deu a extensão dele, já avisou, já deu o tipo de documento que ele é, como ele vai ser entendido. Né? Então, aqui dentro do código, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a tag HTML. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A partir daqui, todo o seu HTML vai ficar aqui dentro. Né? E uma coisa legal, uma boa prática, quando você cria isso aqui, para nós brasileiros, pelo menos, é definir a língua. Você cria aqui e escreve PTR. Essa é uma boa prática de programação que você já disse para o navegador qual língua ele vai ser lido. Né? E, bom, como eu já falei, para o browser, para o motor de busca, isso é muito importante. Porque assim, quanto mais detalhe você der, quanto mais informação você dá para o navegador,
motor de busca, você tem mais chance de ser ranqueado no resultado da busca de alguém. Então, quanto mais bem feito for um site, melhor para você, que você vai ganhar relevância no navegador sem precisar pagar por isso. Então, vamos continuar aqui. Dentro da HTML, a gente cria dois outros, como é que fala? Outros corpos principais, que é a tag head, que aqui ela serve para o navegador, e a tag body, que é o corpo visual, né? Então aqui você tem a tag head, a sua estrutura, suas informações para o navegador, são informações que ficam implícitas ali para você, mas dentro do body você tem toda a parte visual, toda aquela coisa que todo o seu conteúdo, tudo que você for apresentar para o cliente aqui dentro dessa página em branco, está dentro do body, certo? Bom, além disso, a gente tem aqui em cima coisa chamada doctype. O que é esse doctype? Ele é uma maneira de informar para o browser que tipo de documento eu estou escrevendo, que tipo de documento está escrito, né? Então, quanto mais informação, melhor. E aqui a gente vai dizer, já vai informar na cara para o browser, ó, você vai ler o HTML. Ponto. É só para isso que ele serve. A gente vai ver agora algumas outras tags, né? A gente vai ver uma meta tag. O que é uma meta tag? Meta tag, ela normalmente fica aqui no head. Eu confesso que nunca vi dentro do body. E ela serve para dar mais informações ao navegador, certo? Tudo que está aqui é para o navegador. Então a gente tem aqui cadê? Meta. Deixa aqui para não dar erro. Aqui meta. E aqui a gente vai colocar char7 UTF-8. O que é isso? Esse UTF-8 ele serve para dizer para o browser qual, como é que fala? Qual categoria de qual codificação que a gente vai utilizar na página. E dentre as várias codificações que existem por aí, que é o grupo de caracteres, de elementos que você pode escrever, o TF8 é o mais completo. Ele tem acento, tem cedilha, é o mais utilizado, certo? É isso que a gente põe no TF8. Outra tag, a meta tag que a gente tem aqui, chama. Essa aqui é para. Bom, eu já falei, vou dar mais informações, que é para o autor, né? Ou para a empresa que você trabalha. A gente põe aqui autor. E o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho uma meta tag que ela tem um nome, que vai ser o autor. E o conteúdo desse nome vai se chamar, por exemplo, criador. Tá, vou deixar aqui como criador. Deixa eu no lugar errado. Então tá, quando você está navegando, o browser ele vai ver quem criou, daí ele vai ver que nessa meta tag, ele vem aqui, ele vai procurar um nome, né? Que tipo de nome? Um nome autor. Então, qual o conteúdo desse nome autor? O conteúdo vai ser aqui o nome do indivíduo. Bom, direitos autorais aqui, né? Ponto delicado, a gente vai deixar, por exemplo, só o nome mesmo, aqui, Daniel. Né? Fica mais fácil. Qual outra meta tag que a gente tem? Tem. Uh, description. Isso de documentos, qualquer coisa assim.
que ela serve? Essa meta tag, ela é para descrição, né? O tipo dela é de descrição. E o conteúdo. Aqui é a descrição do seu site. Então, o navegador, ele vai. Sabe quando você está no motor de busca, você procura, por exemplo, o FG. Aí está lá o título do link, né, como link, e embaixo está uma descrição. Se eu não me engano, é aqui que você põe a descrição, né, aquela descriçãozinha ali no browser, antes de entrar no site. É para isso que serve essa tag. O que mais? A gente tem. Confesso que não conheço todas as meta tags, certo? Mas as principais eu vou apresentar para vocês. A gente tem também igual keywords. E aqui no content, vou colocar, por exemplo, HTML5 e CSS3. O que é? São palavras-chave, né? Que no motor de busca vai. Você está dizendo para o motor de busca quais são as suas palavras-chave. Então, quando alguém procurar por HTML5 ou CSS3, o seu site ele vai ter a chance de aparecer como resultado da busca do usuário. Então, é para isso que serve. É aqui que você põe as palavras-chave. Né? Uma serve para dizer quem fez, a outra serve para dizer o que é o seu site, né? Você vai escolher o que você vai colocar aqui, e aqui são como a ideia dessa tag é como que alguém vai achar o seu site, né? O que ela vai procurar para poder achar o seu site. Né? E essa outra aqui é a codificação dele. Né? Então, sobre as meta tags, acho que principais por agora é isso. Tem aqui a estrutura básica do HTML. Então, aqui tem o doctype, para dizer para o navegador qual o tipo do documento, né? Vai ser um HTML, porque tem também o XML, se não me engano. Ele é uma coisa parecida com HTML, mas eu nunca procurei saber. Mas aí você vai informar o seu navegador que isso é um HTML. Né? Aí que tá, aqui tem a estrutura básica, que é o HTML, ele abre e fecha, né? Então tudo vai ficar aqui dentro disso. Aí você tem um head, que são informações para o navegador, e aqui tem um body, que são coisas que ficam para o usuário. Né? Ou conteúdo visual. Deixa aqui. E pronto. Salvei aqui, né? Atualizei a página. E tudo que eu falei, ó, toda essa parte do head aqui, ó, ela fica pro browser, né? Quando você publica o seu site, ele vai procurar, ele vai dar algumas informações a mais através disso aqui, mas pro usuário que está lendo o site, ele vai usar isso aqui só, ele vai ver só aqui dentro, certo? Bom, eu vou dar mais algumas tags agora. Algumas tags seus atributos. A gente tem a tag A de novo. E bom, eu já falei da HRF, na verdade, mas eu vou deixar aqui. Bom, vou deixar aqui alguns pontinhos. Essa aqui. Né? Eu falei dessa. A gente tem a tag link também. Né? A tag link a gente usa dessa forma também. E ela serve para vincular arquivos externos. Né? Por exemplo, um CSS, por exemplo, ou um JavaScript, por aí vai. Depende de como você faz. Outro tipo de valor que você pode. Outro atributo, desculpa. Você pode. Na verdade, é um complemento. Isso é para especificar o tipo de. Opa, desculpa. A tag link, desse jeito aqui, ela serve para vincular arquivos externos. Ponto, só isso. E aqui embaixo, a tag link, né, real, ela serve para especificar o tipo de documento que você está usando. É isso. O que mais? A gente tem a tag image, img. Você vê que são tags que elas começam e terminam elas mesmas, tanto a tag link quanto a tag image.
A tag A ela precisa de um começo e do final porque ela tem um conteúdo, né? Então, essa é a lógica. Mas a tag image, por exemplo, você usa src e aqui dentro você põe o seu diretório da imagem que você quer utilizar. Então, você quer colocar uma imagem, você usa essa tag aqui e ali você põe o diretório, né? De onde o computador vai pegar essa imagem. Normalmente ela fica no servidor ou quando você está testando, ela fica num arquivo do computador mesmo, que já basta. Um diretório tipo isso aqui, ó. Tá? Que é o diretório do arquivo HTML e o da imagem, você vai usar isso aqui também. E dentro dessa tag image, você também pode usar outra coisa, que é a tag out, que é uma tag muito legal, que, por exemplo, a internet está fraca ou por algum motivo a imagem não carregou, e aqui dentro você põe a descrição da imagem. Sabe quando você está navegando para um site, a imagem não carrega, né? Foi aquele íconezinho de erro. Aí você passa o mouse em cima e aparece uma descrição, é essa tag out que faz isso, ela descreve que está na imagem. É legal, assim, serve como um apoio. A gente tem a tag script. Oi. Vinícius, a Estela perguntou se para o site ficar no topo, quando você busca lá no Google, depende da quantidade de visualizações, de acessos, né, no caso. Essa é uma pergunta não é tão simples de responder, para falar a verdade. Porque para um site ficar no topo, ele é um conjunto de vários fatores. Às vezes é de acesso, é acesso, é estrutura, é como ele foi feito, ou às vezes você paga para ele ficar lá, simplesmente. Sabe? Essa já tem uma função separada para isso na empresa, que se chama SEO, que é o Search Engine Optimization, que é o otimizador não vou conseguir traduzir isso agora. Mas ele serve só para deixar o seu site no topo, ou para aparecer nos rankings mais altos. Tag script serve para colocar script, tipo um JavaScript, né, por exemplo. Você põe aqui o diretório dele, né, vai colocando aqui alguns diretórios, é um arquivo que já está no mesmo nível, né, desse HTML. E aqui você põe o conteúdo, né? Deixa eu escrever aqui, conteúdo. Então você põe o diretório dele e aqui você põe o conteúdo para te levar a esse diretório. É isso. Né? Então, essa aqui é a estrutura básica de um HTML, certo? É isso. Aqui a gente tem um doctype, aqui tem um HTML, aqui ele começa e fecha, aqui tem o head, os arquivos, para o browser, e aqui tem o body, e aqui tem algumas tags a mais aí para vocês saberem. Todas essas tags aqui eu vou deixar no Classroom para vocês pegarem, vou deixar ela mais bonitinha, né? Mais simplificada, mais legal de visualizar, tá bom? Essa aqui, estou finalizando a estrutura do HTML, a estrutura básica do HTML, e eu acho que dá tempo ainda de começar um pouco do CSS. A gente tem 15 minutos aí, pouco menos, né, para tirar dúvida, mas acho que dá tempo sim. O que é CSS? CSS significa em inglês. Deixa eu escrever aqui. Cascading Style Sheet. Para que é junto. Cascading Style Sheet. O que é? Traduzindo em português significa folha de estilo em cascata, certo? E para que o CSS serve? Ele serve para ter mais possibilidade com a parte visual dessa página HTML. Quando você vai poder ter a fonte, o estilo das suas frases, né? As cores e por aí vai. Né? A sintaxe do HTML é a seguinte. Eu vou só seletor,
você vai ter aqui um seletor, aqui eu vou, tá? Aqui você vai ter uma propriedade, e nessa propriedade ela vai ter um valor. E quando você termina de escrever tudo, você põe um ponto e vírgula aqui, ó. Certo? Você nunca pode esquecer de ponto e vírgula, porque senão não funciona. Né? Diferente do Python, ou das outras linguagens, que aqui você precisa de um ponto e vírgula. Né? E para que serve isso aqui? Aqui você põe quem você está querendo mudar. É o seletor igual a quem você quer mudar. Para isso, essa é a estrutura do CSS. É assim que funciona. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, estou querendo mudar o H1. Então eu venho aqui, escrevo H. Não, vou mudar o P. Estou com o P aqui. Detalhe que eu esqueci. Dentro da tag head, você começa seu CSS. Uma coisa muito importante que essa aqui é a estrutura básica do CSS. É aqui que ele vai ficar, certo? É aqui que todo o seu CSS vai ficar. Parte dele, porque eu vou explicar mais pra frente. Você vai criar um arquivo externo como CSS, certo? Tem aqui um arquivo, vou deixar ele quieto. Tá? Então aqui dentro do seu style vai ficar o CSS. O que vai acontecer? O browser ele vai vir aqui, vai ler tudo, vai chegar aqui, ele fala, lê o style e fala, opa, aqui é CSS, a leitura já é diferente. Né? Aí ele continua, aí depois ele implementa todo o seu CSS aqui dentro do seu site. Então aqui dentro a escrita já é outra. Né? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui o H1. Opa, H1 não. P. Essa estrutura aqui, ó. Você tem um seletor, que você coloca uma propriedade aqui, um valor. Né? E cola. Vou querer mudar a cor do meu P. E aqui eu posso, aqui no bracket, na função do bracket, eu posso escolher a cor por aqui. Né? Então eu vou colocar aqui, vou passar a escrever, ó, right, vírgula. Eu salvo e agora o meu P, né, o conteúdo da minha tag P, está em vermelho. Né? É assim que funciona o nosso CSS. No geral, é assim que ele funciona. Né? Bom, eu vou finalizar a aula de hoje, porque o próximo assunto, que é CSS, vai ser um pouco mais pesado, vai ter mais coisas, e o HTML acho que já tá bom para começar. Né? Boa noite para todos, espero que todos continuem bem, e até a próxima aula.